Meus prezados telespectadores, minhas prezadas telespectadoras, boa noite. Paranaense da tradicional e histórica cidade da Lapa, meu convidado deste sábado possui uma extensa folha de bons serviços prestados ao Estado e ao país. Médico formado pela Universidade Federal do Paraná, ele atuou por longo tempo na profissão, chefiou o Distrito Sanitário da Secretaria Estadual de Saúde na região Sudoeste, estreou na política como vice-prefeito de Pato Branco, elegeu-se deputado federal por 3 mandatos, entre 1978 e 1986. Presidiu a Comissão de Saúde da Câmara Federal e foi ministro da Saúde entre 1987 e 1989 no governo do presidente José Sarney. É cidadão benemérito do Paraná e cidadão honorário de mais de 60 municípios. Teve também relevante papel na difusão do ensino superior, com participação acionária em diversas faculdades particulares no Estado, sendo um dos pioneiros do ensino à distância no país. É com imenso prazer que recebo para a entrevista deste sábado o Dr. Luiz Carlos Borges da Silveira, mais conhecido como Borges da Silveira, diretor administrativo do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, o BRDE. Boa noite, Borges. Boa noite, amigo cara. de longa data. Obrigado por atender o meu convite, aproveitando a sua vinda a Cascavel. É uma satisfação estar aqui com você novamente depois de tantos anos. Pois é. E meus parabéns, você continua com o programa de uma importância como esse, que traz assuntos importantes para serem discutidos há tantos anos. É verdade. Obrigado, Borges. Você foi um protagonista desse programa lá nos primórdios também. Conversamos várias vezes aqui durante o seu mandato de deputado federal e ministro. Agora, eu não poderia deixar de iniciar nossa conversa, Borges, sem ouvir a sua avaliação de médico e de ex-ministro da Saúde sobre o surto já caminhando por uma espécie aí de epidemia global dessa nova cepa de coronavírus que surgiu na China e aí vem assustando o mundo pela sua rápida propagação. Na verdade, nós temos algumas doenças. No Brasil, por exemplo, hoje a maior preocupação é dengue. Pois é. Não é? Está aumentando muito o número de casos, inclusive com dengue hemorrágica. Que é a forma mais grave, né? Mais grave, com percentual de mortes e com difícil de controle. Eu participei como ministro quando iniciou o dengue no Rio de Janeiro, era só o Rio de Janeiro. E nós, em 87, teve um surto grande. Nós conseguimos fazer um trabalho muito intenso e diminuímos bem em 88 e 89. Mas depois ela foi espalhando para o Brasil. E o problema, o controle do mosquito, é o caso da malária. Você vê a malária há quantos anos nós temos. Sim. Não é? E não conseguimos. Para você ter uma ideia, quando eu estava no Ministério, hoje eu não sei, nós tínhamos 40 mil funcionários na SUCAM só para combater mosquitos na Amazônia. Não é? Quer dizer, era a superintendência do combate à... Exatamente, epidemias. Malária, né? Exatamente, endemias. Então, o caso dessa coronavírus, a gravidade é porque ela é mais grave, ela é mais séria, não é? E a facilidade de transmissão é muito rápida. Embora a letalidade seja menor, né? E aí é só da pessoal... Da saliva, né? Saliva, contato, né? Saliva, o espirro, né? Respiração. Respiração, né? Então isso está acontecendo uma evolução fantástica, né? Espalhando no mundo. Né? Borges, então é uma preocupação. Sim. Bom, você esteve à frente do Ministério da Saúde há mais de 30 anos e a sua gestão ficou marcada por ações fundamentais para a melhora da saúde pública no país. Para os mais jovens, né, que é bom a gente lembrar que são os casos dessas ações, as medidas que você implantou, a inserção da frase "fumar é prejudicial à saúde" nos maços de cigarros, né? Isso teve numa época que era um tabu mexer com a indústria do fumo, né? Restrição de locais para fumantes no ambiente de trabalho, criação do personagem Zé Gotinha para simbolizar as campanhas nacionais de vacinação. E uma coisa muito importante, que eu também, isso eu não sabia, que tinha sido na sua gestão, a implantação do Programa de Assistência Emergencial a Acidentados, que é o CIAT, né? Certo, que você Curitiba, começou Curitiba. Em Curitiba e no Rio, né? Rio de Janeiro, né? Agora... E mais importante, Sim. muito importante, Por favor. foi a criação de hemocentros. Transfusão de sangue no Brasil era criminosa.
Era tirado o sangue de um parente e fazia transfusão sem examinar se ele tinha alguma doença transmissível. Então se transmitia muitas doenças pela transfusão. Por esse descuido que era, na verdade, aquela necessidade de transfusão. Não fazia o exame do doente. Então eu assumi o Ministério, uma das primeiras providências foi uma legislação, um decreto estabelecendo o controle do doador, e depois criamos a rede de Hemocentros, que hoje o Brasil tem um sistema de transfusão muito bom, muito bem estruturado, bem acreditado no mundo inteiro. Borges, por falar enfim, né, ainda nessa área de doenças, e velhas doenças que estão voltando, né? Por exemplo, algumas que se acreditava erradicadas, o sarampo, né? O Brasil foi um exemplo no mundo de sucesso de vacinação. A febre amarela tem alguns surtos por aí, alguns casos ocorrendo. Além, você já mencionou a dengue, né? Nem precisamos falar disso, que começou lá quando você era ministro, que avança, cresce cada vez mais, e, enfim, depende muito da população também se integrar, né? Trabalhar nisso, né? Agora, onde os governos estão falhando, Borges? Eu acho que até não estão falhando tanto. Eu acho que você falou bem, a educação da população para poder tomar as providências, principalmente de higiene, é muito importante. Segundo, você veja o lixo. Veja nessas cidades os rios que correm, o que a população joga de coisas ali que faz problema sério. Conscientização, né? E conscientização. Então está faltando isso. Eu acho que aqui houve e está voltando o problema da vacinação. Porque quando nós criamos o Zé Gotinha, o Zé Gotinha foi porque nós precisávamos ativar a vacinação no Brasil. Nós estávamos com uma epidemia praticamente no Nordeste. Eu tive que usar o Exército para fazer vacinação de casa em casa, porque a população relutava, né? Porque a população não levava as crianças para vacinar. O Zé Gotinha melhorou muito, mas já está precisando outros Zé Trouxe Gotinha. A popularidade, né? A empatia com as crianças, né? O índice de vacinação hoje está caindo. Quer dizer, então as pessoas ainda não estão aquela coisa de conscientização. E um desserviço que é prestado também à vacinação são algumas religiões que proíbem, né, a vacina, proíbem a transfusão de sangue. Não, esse é muito e tem e nessa época de mídias sociais, digitais, né, Borges, disseminam boatos de que a vacina está matando as pessoas. Isso é terrível, né? Hoje, as redes sociais, você solta uma notícia... Uma fake news, né? Fake news é um absurdo, né? Ela se espalha e muita gente é influenciada por isso. Então não há grandes falhas. Existe vacina, o sarampo não tem muita explicação por que está voltando, por falta de ter vacinação. Vacinação. Exatamente, que foi há um relaxo, né? Faltou, então precisa ver, e a mídia está procurando incentivar, mas ainda não está conseguindo atingir a conscientização que devia. Borges, depois de deixar o Ministério da Saúde, você só retornou à vida pública, se não me engano, muitos anos depois, ao assumir a Secretaria de Ciências e Tecnologia lá no estado do Tocantins, né? E aí, como é que foi aquela experiência lá? Experiência muito boa. O estado do Tocantins é o estado mais futuro. Lá você associou um pouco do seu conhecimento na área de educação também, né? Exatamente. Porque lá eu tinha, inclusive, na área de comunicação, a TV educativa de lá era vinculada à era o presidente. Então eu fui secretário de Ciência e Tecnologia. O governador era meu amigo e nós criamos um modelo de ensino à distância lá. E daí ele me convidou para ajudá-lo no governo e eu fiquei 2 anos. E depois um amigo meu e sócio foi eleito prefeito de Palmas, no Tocantins. E daí eu tive secretário municipal, experiência nenhuma política. Eu fiz um trabalho com ele na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Mas o Tocantins é um estado, um futuro fantástico. Né? É um estado no centro do Brasil. Tem muitos paranaenses que foram para lá, gaúchos. A logística muito boa. Então é um estado que entusiasma à vontade. E eu pude participar muito lá. Principalmente com o ensino à distância. Então foi uma Você atua na área ainda do ensino à distância? Foi lá que eu comecei. Você ainda está atuando nessa área do ensino à distância? Não, só meu filho, não estou mais. Borges, para a gente encerrar esse bloco em que estamos falando um pouco, relembrando sua vida pública, né? Essa carreira brilhante que você teve, com serviços relevantes ao nosso estado, ao país, agora você está de volta no BRDE, vamos falar disso no próximo bloco do programa. Eu gostaria de saber a tua visão, né? Com a sua experiência, a sua vivência de 3 mandatos, né, de deputado federal,
E você implantou, na época era o Partido Popular, né? O seu partido na época, né? Junto com o Jaime Canet no Paraná e o Tancredo Neves no Brasil. Exatamente. Era uma época de grandes políticos, né? Não tinha escândalos que tem hoje também, né? Borges, qual é a sua visão do cenário político atual do Estado e do país e sua expectativa para o ano? Veja bem, eu acho que a expectativa política é imprevisível. Porque nós temos hoje... Porque no Brasil a coisa mais difícil de fazer é prever o passado, né? O Pedro Malan que falou isso, né? Exatamente. Tem 300 e poucos, 30 e poucos partidos. Até o passado é imprevisível, ele falou. 30 e poucos partidos políticos, nenhum com ideologia definida. Quer dizer, você não tem como tínhamos no passado partidos políticos. Você sabia que a pessoa que estava naquele partido tinha essa linha. Hoje não tem, você tem uma mistura total por interesse só. Ninguém está pensando no Brasil, mas está pensando no seu interesse. Tem muito radicalismo também, né, no meio disso tudo. Né? Então é isso aí, preocupa. Eu acho que estava começando a avançar desde 2013. Nós tivemos um período, depois do período da Revolução, em que você não tinha condições de participar. Hoje você tem e a população jovem não se deu conta disso. Em democracia você tem que participar. Exatamente. Você tem que ir lá e através de partidos políticos. Partidos que você possa ir lá e definir, discutir e os seus representantes vão votar, seja na Assembleia, na Câmara ou no Senado, vão votar de acordo com o que o partido decidir. Isso não existe mais. Então isso preocupa no futuro. Mas começou em 2013 com os movimentos populares. Sim. Houve já um aumento da participação da população. Ela parece estar descobrindo que se não for pela política as coisas não vão ser resolvidas. Para acabar com aquela história que a juventude acha que política é uma droga. Não, isso aí é porcaria, não é. Tudo depende da política. Até se fala que os lugares, as cadeiras da política estão lá, né? Vão ser ocupados por quem se... E hoje, como se habilitar. Você está afastando as pessoas de bem da política. Sim. Não é? Então você não vai porque você vai lá com seriedade, se mistura e você é marginalizado. Tá certo? Então isso preocupa, porque você piorou o nível dos representantes. Né? Então isso aí precisa mudar e só muda através de partidos fortes e com a participação da população. Não tem outro jeito. Democracia, na verdade, é fundamentada em partidos, em atividade política. Você faz através dos partidos. Claro. Né? E quando a população não participou, o que aconteceu? Com os políticos, em benefício próprio, estabeleceram algumas leis em benefício deles mesmos. Né? Por exemplo, prefeito tem que renunciar para ser candidato a deputado. O deputado não precisa renunciar para ser candidato novamente. Não é verdade? Para não ter a concorrência de prefeitos. Reservas de mercado. Reservas de mercado. O segundo, que eu acho o maior absurdo, que no tempo que eu fazia política, tinha partidos, convenções no município. Essa convenção, os filiados iam lá, passavam o dia discutindo, elegiam durante o mandato de 2 ou 3 anos o diretório. Hoje acabaram com isso. E comissões provisórias. Exatamente. Que daí a qualquer momento são dissolvidas, né? O cacique tem coronel e dono de partido. Exatamente. Então isso aí é um absurdo. Vai afastando as pessoas. Afastando as pessoas. Ou seja, independentemente do que você pensa da política, serão eleitos deputados, vereadores, deputados federais, senadores que estarão representando a gente lá. A gente tem a escolha. Ou você participa e ajuda de fato a escolher, ou eles vão decidir pela gente, né? E aí é mais uma coisa, né? O deputado, por exemplo, o deputado federal, em média, ele gasta 5 milhões hoje. No meu tempo não se gastava nada. 5 milhões para se eleger. Não é? Bom, ele vai 4 anos, ele recebe do salário 1,5 milhão nos 4 anos. Daí ele precisa de mais 5 no outro. Exatamente. Ele vai procurar uma fonte. Exatamente. Para manter. Tá certo? Quer dizer, então isso aí precisa mudar. Ser resolvido, né? De que maneira ele vai se financiar a democracia, né? Nós vamos a um rápido intervalo comercial e já retornamos entrevistando aqui no Jogo Aberto o Borges da Silveira, ex-ministro da Saúde do Brasil, ex-deputado federal, hoje diretor administrativo do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE. Já voltamos.